Olá, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o mês da visibilidade lésbica. E para isso, recebo a nossa convidada, Vivian Cardoso, que é bispa, também professora e pastora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Também ao meu lado, a vereadora Inês Paz. Olá, nós estamos aqui, já aconteceu o mês de agosto, mas é muito importante a gente estar falando sobre a visibilidade lésbica, que tem a ver com as mulheres. E nós sabemos que nós, mulheres, nós somos perseguidas em todos os sentidos. Então, a Vívia vai dar a sua contribuição e nós queremos esclarecer para quem está nos assistindo do que se trata, o que vem a ser a visibilidade lésbica e os seus problemas, o seu dia a dia e os seus problemas que acontecem na nossa sociedade. Certo, então para a gente iniciar, Vivian, eu queria que você começasse contando um pouquinho mesmo da sua história, né? Junto da igreja, junto da comunidade também. Muito obrigada. Eu me descobri, né? As pessoas tinham muitos estigmas, né? E não queriam se descobrir, não queriam, como as pessoas falam popularmente, sair do armário. Eu já estava com 30 anos, mas desde sempre, desde a minha infância, eu sentia que alguma coisa estava diferente. Sim. Né? Que alguma coisa não estava bem encaixado. E sempre fui uma pessoa que deu muito valor à minha religião evangélica, né? Sempre fui criada dessa forma, a família toda. Então, assim, nenhuma família espera ter uma pessoa LGBT, muitas vezes dentro de casa. Então, para mim, foi, assim, bastante difícil. Eu tinha embates comigo mesma a respeito disso. Sim. Até que quando eu estava com 30 anos, eu resolvi. Eu falei assim, não, eu preciso viver essa verdade. Independente de religião, independente de família, de trabalho, eu preciso viver uma verdade. E foi isso que me impulsionou. Sim, eu imagino que não tenha sido nada fácil, né? Porque não, 30 anos é uma boa parte da vida sem você realmente se expressar, né, como Sim. quem você é. E você frequentava mesmo a igreja e você acha que esses, né, talvez julgamentos te... Na verdade, as próprias pessoas, elas têm o pré-conceito, né? Elas têm o conceito de que muitas vezes as pessoas LGBT, em sua totalidade, vivem uma bagunça, não querem um relacionamento, uma família séria, né? Um trabalho sério. E aí, quando eu me decidi, quando eu falei para o meu ex-marido, falei assim, olha, eu vou me separar. Você chegou a casar? Cheguei a me casar. Com uma pessoa muito boa, inclusive. Não foi uma questão de trauma, de que eu tenha... No meu caso, não. Infelizmente, acontece. Mas eu cheguei a me casar e depois de uns 3 anos e meio, eu falei com o meu ex-marido. Falei assim para ele, eu preciso viver uma verdade. E aí ele foi até, de certa forma, muito compreensivo comigo. Então, eu fui conhecer. Mas, ao longo do tempo, eu senti falta da igreja. Estava na igreja desde os 6 anos de idade. Então, eu comecei a sentir falta. Falei assim, meu Deus, eu não posso mais ir na igreja. As pessoas diziam que eu não podia mais ir. Que Deus não iria me aceitar. E eu conheço a Bíblia desde muito pequena. E eu ficava falando com Deus, Deus, isso não é possível. Tem alguma coisa errada aí. Se o Senhor me ama, se o Senhor é meu pai, o Senhor não vai me jogar fora por algo que não foi eu quem procurei, não foi eu que plantei em mim. E aí eu resolvi procurar no Google, igreja que aceita gay. E achei algumas igrejas em São Paulo. E fui visitar, fui conhecer e encontrei o meu caminho. Eu me sinto como se eu estou no lugar que eu precisaria estar, ajudando pessoas que têm os mesmos questionamentos. Isso é muito bom. Que bonito mesmo. E ali na sua adolescência, né, que é a época que a gente está descobrindo a sexualidade, você tinha informações, você já sentia que tinha algo diferente. Tinha algo diferente. Mas você não conseguia realmente identificar. Não consegui identificar porque me pautava muito nas atividades da igreja, não saía, então eu tinha aquela vergonha. Eu era uma mulher que eu me vestia totalmente coberta, porque eu não queria que ninguém chegasse em mim, que ninguém falasse comigo. Eu andava no meio dos meus amigos, mas era como se fosse mais um amigo no meio. Né? Eu tinha muita vergonha de que esse lado viesse ser exposto. Então foi bastante difícil e ao longo do caminho eu encontrei outras pessoas também na mesma situação. Sim, olha só, né? Você
por medo de ser exposta, começou a se anular. Isso, me anulava. Me anulava, não passava batom, sabe? Não conversava direito com as pessoas, eu via de cabeça baixa. Parecia que todo mundo ia descobrir que tinha alguma coisa diferente em mim. E na verdade, eu só fui realmente provar desse lado. Eu já tinha 30 anos, mas desde a infância eu sabia que alguma coisa não estava bem encaixada, não estava certo. Bom, Vivian, você falou um pouquinho dos preconceitos, né? Acho importante a gente ressaltar mesmo, né? Que não é uma escolha, já estava ali desde a sua infância, da sua adolescência, você já nasceu dessa forma. Sim. E não foi nenhum trauma, como você disse, Sim. não foi também porque você não conheceu um homem de verdade, né? É o que as pessoas acham, né? Ah, você teve algum trauma, ou você não conheceu a pessoa correta. Mas eu falo por mim, quando eu decidi viver a minha verdade, foi como se eu realmente estivesse me livrando de dentro de um guarda-roupa. Aquilo, por mais que eu fui conhecer pessoas, tive os meus momentos, as minhas decepções, mas para mim era tudo mágico. Eu estava vivendo um outro lado que eu não tinha vivido. As pessoas falavam para mim, mas você nunca gostou de ninguém? Eu já. Mas aí eu percebi que eu nunca tinha gostado de verdade. Eu estava vivendo aquilo que as pessoas esperavam de mim, não aquilo que eu realmente queria. Sim. E como foi essa sua transição um pouco, né, tardia, né? Porque 30 anos, realmente você perdeu ali aquela fase da adolescência, Sim, de descoberta, que seria completamente. algo até mais leve para você, né? Você teve que enfrentar com muito mais dureza, então com certeza, se você pudesse, não teria sido dessa forma. De verdade, se eu pudesse, não teria sido dessa forma. As pessoas falaram para mim, nossa, você vai se expor, você vai ter problemas no trabalho, você vai ter problemas para sustentar a sua casa, porque até então eu dividia as minhas contas, Sim. né? E eu falei assim, não, ainda que eu enfrente problemas, essa é a verdade, eu quero viver a verdade, né? Eu conheço pessoas que, infelizmente, por N questões, que eu jamais vou julgar, elas vivem uma realidade dupla, às vezes tripla, né? Porque não tem essa coragem, talvez, ou de repente porque tem filhos, porque trabalha. Eu enfrentei preconceito mesmo no meu trabalho, né? Foi um dos primeiros preconceitos, foi no meu trabalho. Nossa, você era como professora? Isso, trabalhava numa escola de princípios cristãos. Certo. E aí eu fui chamada na diretoria, porque uma ex-namorada foi me buscar do outro lado da rua da escola. E eu simplesmente me acheguei a ela como a qualquer pessoa. Sim. Dei um boa tarde, dei um beijo no rosto, mas mesmo assim, 2, 3 dias depois eu estava dentro do escritório e as pessoas falando para mim, você não pode trabalhar aqui. É uma escola de princípios cristãos. Eu falei, mas qual é o princípio cristão que eu estou ferindo? Falei assim, as pessoas, elas saindo daqui, elas têm vidas que a gente não julga o que é que elas fazem. Por que eu preciso ser julgada? Não, você tem que ir embora, você não é uma boa influência. Foram feitas reuniões para falar para os pais que eu não seria uma boa influência para crianças, inclusive. Isso há, acho que 8 anos atrás, Não é 9 tanto anos tempo atrás. assim, né? Não é tanto tempo assim. Mas as pessoas ainda tinham, e eu tive, graças a Deus, eu trabalhei nessa escola há cerca de uns 3 anos e meio, e eu tive mães saindo em minha defesa. Olha, eu conheço a professora Vivian há 2, 3 anos. Eu confio no meu filho na mão dela. Então, tudo isso me ajudou. É lógico que tinha palavras, tinha coisas. Depois eu fui para uma segunda escola e aconteceu a mesma coisa. Até que aconteceu numa terceira escola, infelizmente. Eu não sei se por ser particular e as pessoas se preocupam muito com a imagem, mas aí foi onde eu decidi, agora eu vou para o cargo público. Certo. Falei, vai me dar menos Foi problema. uma decisão mesmo de paz, assim. De paz, de verdade. E eu me encontrei, embora nem todas as pessoas sejam receptivas, né? Mas eu sou uma pessoa bastante discreta. Eu jamais chego num lugar falando assim, oi, tudo bem, eu namoro uma mulher. Né? Porque ninguém fala, oi, faz tudo isso, bem, né? eu namoro um homem. Então eu sou bem discreta no meu trabalho e tudo, mas se a pessoa perguntar, eu vou falar, porque Sim. é a minha verdade. Eu só não preciso expor porque é a minha vida. Sim. E falando um pouquinho, né, da sua família, você estava casada, né, com um homem, tinha também filha? Então, a filha eu já tinha trago de do meu primeiro relacionamento anterior, e para ela foi bem tranquilo. Quantos anos ela tinha? Quando eu falei para ela, ela tinha 8.
8. 8 anos. Certo, e muitas pessoas, né, usam esse argumento, né, das crianças, o que as crianças Eu vão não pensar, posso, o que os sim. filhos vão pensar, e ninguém melhor que você, com a sua experiência, como foi com a sua filha? Olha, eu sou suspeita a falar. Minha filha é uma pessoa maravilhosa, desde que nasceu assim. Nunca me deu trabalho, muito ao contrário do que as pessoas pensam. Eu já passei por uma situação que eu estava numa fila de caixa na padaria e as caixas estavam comentando: nossa, a escola do meu filho agora está vindo com esse negócio de aceitar as pessoas, que não sei o quê, é uma sem vergonhice, desenfreada, e eu na fila quieta. Sim. Aí fui passando, quando chegou a minha vez, uma das moças virou e falou assim: você não acha? Aí eu tive uma que abertura, exatamente, né? Eu tive que falar. Eu falei assim: moça, eu sou lésbica, tenho um relacionamento com uma mulher, minha filha na época devia ter uns 15 anos. Eu falei assim: minha filha tem 14, 15 anos, ela nunca me desrespeitou, nunca falou um palavrão dentro de casa, nunca passou a noite na rua. Então, assim, eu não sei sobre o que você está falando. Né? As famílias estão sendo disfuncionais. A gente tem um êxodo muito maior de pais que abandonam seus filhos na mão das mães que não têm condições e aí vivem para trabalhar e não têm condições de olhar essa criança. Então, quando as pessoas dizem: os gays estão acabando com a família brasileira, nós estamos querendo viver a nossa verdade. Aí o outro, depende do outro ser receptivo ou não. Né? Nós respeitamos. Então, assim, eu tive o apoio já dentro de casa. Eu ainda levei um tempo para efetivamente me separar, então o meu ex-marido virou meu amigo, viramos amigos, tanto que ele se casou com uma colega minha de escola e os dois vivem super bem, têm filhos, vão na minha casa, minha filha vai na casa deles, até a moça que é casada com ele uma vez postou uma foto de aniversário de um dos filhos e a minha filha estava na foto e ela colocou assim: uma família diferente, mas é uma família. Muito então, bonito. Eu tive esse apoio, sabe? E aí, quando a minha filha fez 8 anos, eu já tinha um relacionamento há 1 ano, mas não tinha conversado com ela. Até que eu percebi que as coisas estavam começando a entrar na cabeça dela. E eu tinha tirado umas fotos com uma namorada e ela falou assim: mãe, edita essas fotos. Eu falei: o que você quer que eu coloque? Coloca uns corações. Ai, que lindinho. Aí eu falei assim: agora... Aí falei para a pessoa que estava comigo: agora é a hora de conversar com ela. Aí trouxemos ela para a sala, ela sentou e eu comecei a falar. Falei assim: olha, ela é minha namorada. Eu gosto dela. Você vê a mamãe deitando no colo de outras amigas, abraçando outras amigas? Ela não. Falei: então, você não pode também ser evasiva com as suas amigas. Ela é minha namorada, eu tenho um relacionamento com ela, eu gosto dela. E ela ficou paradinha, escutando. E aí, no final, a gente perguntou para ela: você tem alguma pergunta? Aí ela virou e falou: não. E virou para a pessoa e falou: vamos brincar de carrinho? Que era uma brincadeira que elas tinham. E foi assim. Né? E ao longo da minha vida, da minha caminhada, sofri as primeiras decepções, porque como eu nunca tinha gostado de ninguém, eu nunca tinha me decepcionado. Sofri as primeiras decepções e brinquei com ela um dia, eu falei assim: ela tinha uns 10 anos, eu falei: quer saber? Eu acho que a mãe vai voltar atrás. Ela falou: mãe, não adianta, você não gosta. Olha então, só, graças 10 a anos Deus, com mais sabedoria aí que... Mais sabedoria. E isso já vinha de pequena. Quando ela tinha uns 7 anos, houve um caso na TV de 2 irmãos que estavam abraçados na rua e eles foram agredidos. Um chegou a perder a vida, infelizmente. E eu lembro que ela olhava para a televisão e ela ficava assim, pasma. Eu não tinha falado para ela. E ela falava assim: mãe, por que eles fizeram isso? Não é a vida deles. E se eles fossem namorados? E eu olhava assim para a pessoa que estava comigo, parecia que ela já tinha uma abertura. De uma certa forma, né? Então as crianças hoje em dia, graças a Deus, têm essa oportunidade de conviver com pessoas diferentes. Antigamente, eu lembro que na minha época que eu era adolescente, eu falava assim: mas onde eu vou achar um gay para conversar? Aquela onde vivem, o que comem, onde trabalham. Não tinha. A minha vida era religiosa, era igreja, casa, igreja, trabalho, escola. E aí depois, quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu vi histórias muito parecidas, né? Infelizmente, pessoas que não são aceitas pela família, não são aceitas pela mãe. E é o trabalho que a gente faz, a gente conversa com as pessoas. Você está gostando de alguém? Essa pessoa trabalha, essa pessoa te trata bem, essa pessoa não está sendo abusiva com você, porque é um conselho que infelizmente não vem de casa.
né? Uma mãe fala para uma filha, arruma um homem bom, mas uma mãe não fala para uma filha, arruma uma mulher que trabalha, arruma uma mulher ponta firme para caminhar com você. Então esse é o trabalho que nós fazemos, independente da pessoa querer ou não aderir à religião, né? Perdão. Nós orientamos. Um acolhimento, isso, né? A Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família, e esse é o nosso propósito. Muito bonito. E vereadora, né, a Vivian falou ali do episódio da fila, né, das pessoas questionando isso como se fosse um grande problema, e aí enfrentamos tantos outros, né, como ela até mesmo disse, o abandono paterno, né? Com certeza. Tudo, ouvindo aí o depoimento da Vivian, que conclusão que a gente chega? A importância de se conversar sobre isso, não só sobre isso, mas sobre a questão do machismo, sobre a questão do racismo, sobre a questão aí de LGBT, dentro das escolas. Por quê? Porque aí a pessoa encara com naturalidade, e até entendo, né, quando a Vivian coloca, que a gente é educada, né, educada dentro de alguns princípios que são, que regimentam, que sustentam, que é a questão de qual tipo de família. Né, que nem nós tivemos um debate aí na Câmara, nessa questão da instituição, né, do dia do nascituro, a questão, por exemplo, qual é a concepção de vida? Quer dizer, já se teve dentro do debate, dentro da religiosidade, que a vida era depois de não sei quantas semanas que passou a gestar. Agora tem essa discussão. Então, essas coisas modificam. Então, acho que é fundamental. Porque assim como a Vivian teve essa superação, teve esse acolhimento, mas quantas pessoas não se suicidam por não encontrar esse acolhimento? Então, é esse tipo de vida que a gente tem que valorizar, que incentivar. Quer dizer, todas as vidas são importantes. Então, na medida que a gente tem esse esclarecimento, essa conversa, principalmente na escola, porque às vezes a família não tem condições de explicar, né? Independente de qualquer tema, tem famílias que não têm. Então, é fundamental. Então, nós encontramos questões que às vezes a gente, em vez de ir nas causas dos problemas, a gente começa a julgar e fazer aí um conjunto de conceitos a respeito. Então, primeiro é o seguinte, nós estamos vivenciando um momento que toda forma de amar, ela tem que ser respeitada. Então, quando a gente fala, né, a população LGBT, dizer, quando se conversa na escola, qual é a preocupação, como a Vivian colocou? A Vivian não é uma professora boa para os seus filhos. Mas por quê? Dizer, quais são os conceitos que ela está conversando? Ela era até agora, né? Pois é, só a partir de saber que ela é uma lésbica, muda. Então, essa é a questão da essência que a gente precisa ver como enfrentar. Então, primeiro é a educação. E acho que a educação ela não está, não vou dizer assim, ainda incorporando esse debate. Alguns professores fazem. Então, é preciso isso. Porque nós temos outros problemas sociais que precisam ser enfrentados. Então, essa questão da paternidade, dizer, as pessoas têm um casamento dentro da ótica, né, que é considerado que é o normal, que é o homem e a mulher, aí o homem abandona a família, as crianças ficam jogadas na rua, isso não comove. Agora, ver um casal, né, lésbica, né, homossexual, ver um casal homossexual que está tendo um relacionamento ótimo, que está dando amor, que está dando afeto, está dando acolhimento, aí tem que ser julgado. Então, essa inversão de valores é que nós precisamos ver, porque a gente precisa ver isso, que a Vivian superou, mas ainda existe uma população muito grande que vai ao suicídio, que é discriminada, que são jogadas nas ruas pela sua questão aí, da sua orientação, da sua sexualidade. Então, é fundamental. Então, nós precisamos avançar nisso. E eu conheci a Vivian, ela estava falando da questão da igreja, ela pastoreia, né, numa igreja aqui em Jundiapeba, que é essa igreja inclusiva. Então, é fundamental a gente ter esses espaços, né, para que, de fato, as pessoas façam
o acolhimento, para a gente ter vida de verdade. Aqui em Mogi a gente avançou bastante coisa, eu acho que o Fórum Mogiano LGBT, acho que contribuiu com isso, mas ainda a gente tem uma violência muito grande na comunidade LGBT, tem uma violência muito grande com as lésbicas. A gente pega nós mulheres, né? Nós mulheres, independente de ser branca, de classe social, a gente já tem uma discriminação que a sociedade impõe à questão do machismo. Agora eu fico imaginando, né, uma mulher negra, lésbica, como que ela não vai... O sofrimento dela é muito maior. Então, acho que a gente precisa ter esses espaços. E aí a escola, para mim, ainda é o local que a gente tem que focar. E nesse ponto nós estamos atrasados, e muitos atrasados. Sim. Vivian, né, a vereadora falou da educação, você como professora teve esse episódio que já ficou bastante claro, né? Sim. Mas e aí depois você foi observando uma evolução, como você avalia a educação inclusiva? Então, eu acredito que por onde eu passei, as pessoas tiveram uma segunda reflexão, Certo. né? Porque eu tive pessoas, até donas de escola, que me demitiram chorando. Eu não queria mandar você embora, mas por conta dos comentários eu vou precisar te mandar embora. Eu acredito que essa questão hoje já não está mais tão taxativa e importante. Sim. Né? Nós tentamos, nós lutamos, nós falamos. Eu sou uma pessoa que eu trabalho bem, pode ligar nos meus antigos serviços, eu trabalho bem. Né? Essa questão pessoal, e aí eu questionava, eu falava assim, para as outras pessoas também tem questionamento, o que elas fazem no final de semana, com quem elas namoram, com quem elas saem. Então, até a própria criança hoje, ela está mais aberta a diálogos, né? A gente tem aí vários meios de comunicação e as crianças não vivem mais dentro de uma caixinha. Então, quando elas veem algo, elas perguntam. Então, eu acredito que é uma geração que vai crescer um pouco mais saudável. Né? Mas ainda é um trabalho pequeno, né? Tem coordenação, tem direção, que às vezes tem medo desse tema. Não, o que a mãe vai pensar? E assim, eu digo pela minha experiência, já tem mais de 20 anos que eu me formei. Então, tem crianças que eu vi pequenas e que já tinham traços de que a identidade dela seria diferente dos demais. E a gente procurava, né? Eu vi pessoas falando assim, pega esse lápis igual homem, né? Não seja assim, essa música não é para você, esse brinquedo não é para você. E as crianças hoje em dia parou de dar a resposta que a gente dá porque eu estou mandando. A criança não aceita mais essa resposta. Você vai fazer isso porque eu estou mandando. Não, eles perguntam, por quê? Mas por quê? E aquela resposta de porque eu estou mandando não serve mais. Então, a gente precisa falar para a pessoa o porquê. E eu tenho visto um movimento de pessoas que têm conseguido conversar com as suas mães, conversar junto com a sua família. Né? A mãe às vezes chora, fica triste, porque não é o que ela esperava, o que ela queria, por conta do preconceito, muitas vezes, por conta das dificuldades. Mas hoje em dia é um número um pouco maior de mães que dizem, independente disso, eu amo você, eu vou cuidar de você. E quando ela não acha essa pessoa, a gente procura viver em família, um incentivar o outro a fazer faculdade. Né? As pessoas acham que uma pessoa, por ser LGBT, ela não está enquadrada. Como muitas vezes em religiões as pessoas acham que a gente não deveria se enquadrar naquela religião. Então eu quis que a pessoa que quer, ela tem vontade de ser evangélica, ela possa entrar numa igreja. Assim como outras religiões acolhem e aceitam bem. E a gente já recebeu ajuda de pessoas de outras religiões que falam, independente de qualquer coisa, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Né? E muitas vezes a gente não acha isso em casa, não acha isso na nossa comunidade. As pessoas não sabem lidar. É como se a gente fosse um ET. Né? Até em ambiente de trabalho já aconteceu de pessoas não encostarem em mim, não falarem comigo. Pessoas jovens, eu acho que eu tinha 28, 29, a pessoa tinha 22 anos. E eu via que ficava um clima esquisito, um clima estranho. E a gente vem para explicar. Um dia elas estavam conversando e eu estava do lado preenchendo alguma coisa. E aí elas estavam falando de salto alto. E aí uma virou e falou assim, não é? Aí eu falei, o quê? Uma mulher não fica linda de salto alto, vermelho? Eu falei, não sei. Aí ela, como assim? Eu falei, a mim não atrai. Ela, como assim? Você não é a mulher?
Então as pessoas ainda têm muito estigma, tem muito estigma. E eu fui conversando. Depois era uma pessoa que tinha total liberdade para. E eu perguntei para ela, eu falei, você sofreu algum problema relativo a isso? E ela disse que sim. Que uma pessoa tinha sido evasiva com ela, uma outra pessoa que era lésbica tinha sido... E a partir daí ela ficou, não me toque. E aí depois que a gente conversou, virou uma amizade muito boa. E eu acredito que eu contribuí para a vida dela, foi muito bom. Muito bom, né? Esse mesmo de pouquinho em pouquinho, né, a gente Sim. vai vendo essa transformação. E você, por falta mesmo de acolhimento, você resolveu falar, não, vou fazer com as minhas próprias mãos. Comecei e começou o seu casa, trabalho sim. na igreja. Então, e agora está em Jundiapeba, conta um pouquinho mais, até para quem quiser conhecer. Ah, sim. A comunidade Céu, né, a Igreja Céu, Comunidade Evangélica em Unidade, é onde nós ficamos sem igreja. Eu já tinha conhecido igreja inclusiva, mas eu sentia no meu coração algo diferente. Eu falava assim, não, eu tenho vontade de fazer um trabalho diferente desse que eu estou frequentando. E aí tinha mais 5 amigos que estavam sem igreja, não tinha aqui em Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, e nós começamos a orar na minha casa. Quando eu vi em um mês, na minha lavanderia tinha um altar, tinha um púlpito, tinha cortina, tinha mesa de som, era aquele espaço que cabia 10 pessoas assim, bem juntinhas, e nós decidimos, depois de 6 meses, alugar o primeiro salão. Depois de 8 meses, alugar o segundo salão. Foi até que rápido, né? Foi muito realmente rápido. Era uma necessidade Era mesmo. uma necessidade, e é um pessoal que vai com alegria. Porque é difícil você ir para um lugar e você saber que você vai ser julgado. Sim. Eu entrei em várias igrejas e os pastores falavam para mim, eu quero que você trabalhe, eu quero que você ajude no ministério. E eu sabia que ele não me deixaria ajudar se ele soubesse que eu sou uma lésbica. Até que eu falei assim, não, eu preciso unir a minha família, os meus. Né? A igreja evangélica tem toda a esquina, você pode entrar sem ser julgado em qualquer uma, mas uma igreja onde um casal homossexual ou lésbico pode entrar com seus filhos, né? Domingo na igreja nós tínhamos acho que 3 ou 4 crianças que estavam com seus pais, com suas mães. Então, quando as pessoas vão conhecer a igreja, elas saem de lá falando assim, nossa, é uma igreja normal. É uma igreja que a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente incentiva uns aos outros, toma um café. É uma igreja, simplesmente uma igreja. As pessoas acham que vai chegar lá, a gente vai estar com plumas no pescoço, dançando. Não nesse dia, talvez em um outro, numa festividade. Mas é uma igreja normal, onde a pessoa que se sentir bem, ela pode voltar quantas vezes ela quiser. Muito legal, Vivian. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Viu? E já chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua contribuição, você dividir a sua história aqui obrigada. com a gente. Muito obrigada. Eu gostaria só de dizer que a igreja fica na Avenida Cecília da Rocha, com a esquina Culpa de Jundiapeba. E quem tiver vontade de nos conhecer, nós estamos abertos a isso. Então fica o convite. Vereadora, muito obrigada pela presença. Então, antes de encerrar, como nós tivemos aí o mês de agosto, que ele tem aí toda uma dedicação, né, do Dia da Visibilidade Lésbica, dia 19 de agosto, dia 29 de agosto também, é só dar um dado para dizer o quanto ainda é registrado, e o quanto nós estamos atrasados. Por mais que a gente avançou, nós estamos atrasados. O Brasil registra mais de 5 mil casos de violações de direitos contra lésbicas nos primeiros 8 meses de 2023. Então, dados recentes. Então, eu acho assim, importante a gente trazer essa discussão, essa conversa, para dizer o seguinte, nós temos que respeitar todas as pessoas, porque as pessoas querem, elas querem amar, e não existe, como é que a gente fala, não podemos impedir nenhuma forma de amor. O que nós temos que impedir são as violências, qualquer tipo de violência, mas amar está liberado. Sim, com certeza. Obrigada a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até mais.